Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo, então, o professor está gravando para explicar para vocês a atividade 1, como é que a gente deve proceder para a realização dessa primeira atividade. Bom, o que nos diz, então, o enunciado? Primeiro, ele começa fazendo ali um adendo, né, sobre a história dos controladores lógicos programáveis, os CLPs. Então, ele vai explicar que são dispositivos fundamentais na automação industrial moderna, foram introduzidos na década de 60 como alternativa ali aos sistemas de controle baseados nos relés da época e também em timers eletromecânicos, né? Naquele desenvolvimento tecnológico da década de 60, de 70, eram complexos, inflexíveis, difíceis de manter ali um controle, né, um equilíbrio no sistema. E aí, então, os CLPs eles vieram justamente para oferecer uma solução de maneira mais eficiente, uma solução mais flexível, confiável, para o controle desses processos industriais. Aí ele vai, além disso, né, ele vai se aprofundar aqui no enunciado e vai dizer que esses componentes, então, são essenciais nos sistemas automatizados, os CLPs, especialmente aqueles que se lidam com eventos discretos. Então, esses eventos discretos são aqueles que trabalham com alguns tipos de variáveis discretas, que a gente vai ter que explicar em uma das questões aqui do exercício. Então, eles permitem a automação de processos industriais por meio de entradas e saídas físicas, através dos sinais que nós colocamos ali nesses CLPs que nós estamos trabalhando. E a programação desses CLPs, esses controladores, é feita utilizando algumas linguagens específicas. Então, a operação do CLP, ele segue um ciclo de varredura, que garante ali uma atualização constante dos dados de entrada e de saída. Então, ele vai ler através do código, né, que você vai desenvolver, utilizando ali um sistema de linguagem de programação, e você vai, então, upar nesse CLP, né, você vai colocar na memória interna dele, e ele vai fazer, então, diversos tipos de varredura, lendo ali os sinais de entrada e especificando, de acordo com a programação que você colocou ali no CLP, os sinais de saída. E dessa forma, então, pessoal, ele vai nos fazer dois grandes questionamentos aqui. Primeiro, ele vai pedir três vantagens que nós temos em utilizar os CLPs no sistema de automação industrial. Então, você vai utilizar aí da sua oratória, né, de toda o conteúdo aí que você vai estar observando ao longo da disciplina para responder essas três vantagens de se utilizar os CLPs. Então, antigamente utilizavam-se relés, utilizavam-se timers eletromecânicos, como nós observamos no enunciado do exercício, e você vai comentar sobre isso. Você vai falar assim, ó, antigamente, né, utilizavam-se esses tipos de componente, e substituindo-se por um CLP, nós temos essa vantagem, por causa disso, disso, disso. Cite alguns exemplos, né? Temos essa outra vantagem, mais alguns exemplos. Terceiro argumento, e finalize com um outro exemplo ali, para que você possa justificar cada uma das suas vantagens. E depois, na outra alternativa, ele pede para que a gente explique, então, os principais tipos de entrada e saídas encontrados num CLP, fornecendo alguns exemplos práticos de cada tipo. Então, você vai observar quais tipos de sinais a gente pode estar trabalhando nos CLPs. Então, nessa gama de aplicações e de vantagens que você já citou na primeira alternativa, né? Você vai agora exemplificar, através de uma metodologia prática, quais são os sinais que você pode trabalhar no seu CLP. Então, você vai falar, ó, eu consigo trabalhar com esse sinal numa entrada tal, e posso trabalhar com outro sinal na saída tal. Né? Que tipo de sinal é esse que você está trabalhando? Você tem alguns tipos desses sinais que você pode utilizar no CLP, que você vai comentar tanto os sinais nas entradas quanto os sinais na saída. E esses sinais eles vão ser trabalhados, como o professor comentou ao longo do enunciado, através de uma linguagem de programação que você vai colocar ali no CLP. Você vai incrementar na memória do CLP uma linguagem de programação, toda uma arquitetura que você quer trabalhar com essas variáveis de entrada e as variáveis de saída, beleza? Utilizando o CLP. Então é bem tranquilo essa atividade, faça com calma, se atente
Na hora de fazer o envio do anexo dessa atividade também, pessoal, muitos alunos acabam trocando, né? Na hora de enviar a atividade mapa, por exemplo, acaba trocando e envia atividade 1. E isso vai ter uma perda de nota lá na frente. Então, se atente na hora de enviar a sua atividade, mantenha calma, envie ali o seu arquivo correto para que você possa aí atingir, né, a melhor nota possível e aprender absorvendo aí esse conteúdo. Beleza, pessoal? A aula de hoje bem tranquilinha, só para explicar aí como nós resolvemos, né, essa atividade 1, dando aí um norte para que você possa também se dar bem nessa atividade. Lembrando que qualquer dúvida, você pode entrar ali no Fale com o Mediador, o professor vai estar aqui disponível para ajudar cada um de vocês. Beleza, pessoal? Um grande abraço e vamos então até a próxima.